Está começando mais um Devs de Elite, o podcast da Coders, a melhor solução para quem quer se tornar um ou uma dev na gringa. Eu sou Thaisa Candela e fui convidada para apresentar esse podcast, que por sinal está sendo muito interessante. Caso você não tenha assistido os outros episódios, eu recomendo que você, depois desse episódio, dê uma olhada em todos os outros, todas as outras histórias, todas as outras trajetórias, aprendizados, perrengues e situações muito boas também, das quais nós já tivemos a oportunidade de receber aqui no nosso podcast. E hoje nós iremos conhecer a história de uma pessoa que tem um pouco mais de 6 anos de experiência como desenvolvedor. Há 1 ano e meio trabalha para os Estados Unidos, certo? Já trabalhou em empresas como Madeiro, aqui no Brasil. Vai contar um pouco mais dessa experiência. Atualmente trabalha para JobsCity, certo? E famoso na internet, gente. Famoso principalmente no TikTok. Provavelmente você já se deparou com algum vídeo dele na internet falando sobre vida como programador, falando um pouco mais sobre as tecnologias que ele trabalha, que é Xamarin. Então, seja muito bem-vindo, Adriano Binhara. Muito obrigado, Thaisa. Bom, como você disse, né, as pessoas me conhecem no TikTok e quando você fala isso, tem duas sensações que eu sinto, né? Um pouco de medo e um pouco de alegria. Porque ou a pessoa me odeia por algum vídeo de ironia que eu fiz, ou a pessoa me adora. E isso é engraçado quando acontece na vida real. Na internet a gente releva, né? Mas, normalmente, quando acontece na vida real, é engraçado. Porque, cara, o pessoal de tecnologia é meio excêntrico, né? E quando hoje, por exemplo, me reconheceram no shopping e sempre que falam Binhara, dá um frio na espinha. Que eu não sei se a pessoa vai me bater, se a pessoa vai me abraçar, o que ela vai fazer. Mas, pessoal, saibam que o TikTok e as redes sociais, assim, a gente extrapola um pouco, mas no fundo, todo mundo é gente boa, né? Ou pelo menos alguns. E essa oportunidade, eu amo hostear podcast, ter a oportunidade de gravar conteúdos com as pessoas, principalmente quando a gente tem a oportunidade de conhecer a história por trás dos rótulos. Eu mesmo já me deparei com conteúdo seus na internet, mostrando como a vida do dev, vídeos mais irônicos, bem-humorados. Mas hoje eu terei a oportunidade de conhecer a trajetória do Adriano. Então, vamos começar exatamente pelo momento onde você decidiu que tecnologia era para você. Qual era a idade, onde você estava, em qual contexto, o que foi esse gatilho, se foi sempre assim ou se teve realmente um momento onde você falou, tecnologia é para mim. Tá, então, na realidade, é um pouco diferente da maioria das pessoas que decide trabalhar com tecnologia, eu não queria ser programador. Eu, de verdade, não tinha interesse em tecnologia. Por quê? Porque a minha vida inteira eu pensei que eu ia ser médico. Então, tipo, desde pequenininho eu gostava muito de biologia, até hoje eu gosto muito de biologia, enfim, dessa parte humana. E a minha vida na programação e na tecnologia, ela começou quando a minha vida na medicina deu todo errado. Basicamente foi isso que aconteceu. Tipo, mais ou menos há uns 6, 7 anos atrás, eu não tinha passado no vestibular de medicina, não tinha dinheiro para pagar a faculdade particular. Eu já tinha feito 2 anos de cursinho e tipo, era a última grana que foi possível de ser investida nesse sonho, né, nessa carreira. Não tinha mais como eu investir nisso. E tive alguns problemas familiares na época, tipo, tudo meio que coincidiu para aquele momento. Tipo, o momento mais crucial da minha vida, assim, foi o momento que tudo começou a dar errado. Em partes por minha culpa também, né? Na verdade, 90% da minha culpa de não ter passado antes em medicina, mas, enfim, é difícil, né? E chegou um momento em que eu tive que escolher o que eu ia fazer na minha vida, né? E naquele momento eu achei que eu tinha fracassado. Que eu era um fracassado, eu me sentia um fracassado. Você tinha o quê? 18, 19 anos? 17 para 18 anos. Foi nessa época. E o meu tio, ele já trabalha com tecnologia há mais de 30 anos. Inclusive, ele é uma pessoa low profile, muito influente, né? Ele fazia parte do movimento software livre, ele era um dos caras por trás do... Como que era o nome do movimento? Tinha o Sou Legal, enfim. Tem um monte de movimento open source das antigas que meu tio organizava. Enfim, era muito bacana essa parte da vida dele e ele sempre quis que eu fosse para a área de tecnologia. Então, desde pequeno, ele colocava para fazer uns joguinhos que eu tinha que programar, um joguinho para eu jogar, e eu odiava. E daí ele me dava jogo de xadrez e eu não entendia por que ele me dava xadrez. Eu tinha 5 anos, tipo, o que você quer com me dar um jogo de xadrez?
Mas ele ficava me levando para essa área, tipo, indiretamente, né? Colocando coisas que talvez me fizessem gostar disso. Então, a vida inteira ele tentou me levar para isso e eu, tipo, medicina, sai. E aí chegou um momento, nessa época, em que eu tava totalmente arrebentado, que ele falou, cara, então, eu tô a vida inteira tentando te levar para isso aqui, mas agora você não tem escolha, né? Então agora você vai ter que fazer alguma coisa. E aí ele me deu duas opções. Na época eu tava morando na casa da minha avó, meu tio também tinha muita proximidade com ela, então ele tava sempre por lá. E aí ele me deu a seguinte opção. Eu ia escolher uma faculdade para fazer, essa opção era... Não tinha como eu não fazer, eu tinha que fazer uma faculdade. E a segunda opção era se eu ia continuar estudando para medicina no meu tempo livre e trabalhando com ele. E daí, tipo, cara, eu fui em diversas faculdades, universidades, pesquisei sobre os cursos e não gostei de nenhum curso, tipo, engenharia de não sei o que, não gostei. Todos os cursos que eu vi eu não gostava, só queria fazer medicina. Não queria, tipo, tinha aquela marra, né, tipo, de jovem, tipo, não quero. E aí eu fui para biomedicina. E aí eu escolhi fazer biomedicina e trabalhar ao mesmo tempo com ele, porque era algo mais próximo da medicina e... Qual que é a diferença? Eu realmente não conheço. Olha, o biomédico é um médico que não deu certo. Vou falar isso, vou me cancelar. Eu tenho que ter um pouco mais de filtro. Mas cara, a maioria das pessoas que estão lá não sonham em ser biomédicos. Eles sonham em ser médicos e não deu para ir para a área de medicina. Mas o biomédico, ele vai, na prática mesmo, ele vai trabalhar ou num laboratório, ou na parte estética, que hoje em dia você pode trabalhar com estética também, né? Mas é basicamente isso, ou tu vai ficar no laboratório, ou fazendo pesquisa, ou na parte estética. Já o médico, ele tem outras diversas funções e permissões, digamos assim. Você não pode abrir uma pessoa sendo biomédico. Você não pode fazer isso. Você pode tirar sangue, mas não pode abrir uma pessoa. Então, era bem diferente, inclusive no nível salarial, que mais pra frente eu vou falar que foi o que me fez decidir sair dessa área. Mas na época eu comecei biomedicina, cursei 2 anos de biomedicina enquanto trabalhava com o meu tio. E o meu trabalho com ele era basicamente traduzir materiais de Xamarin, que na época existia o Xamarin University, e daí tinham as apostilas. E o meu tio dava aula de pós-graduação em aplicativos mobile, e ele usava o Xamarin. Ele gostava, defendia a Microsoft, defende até hoje a Microsoft. E então ele dava aula sobre isso, e aí ele me dava uns PDF lá em inglês para traduzir. Tipo, faz esse negócio aqui, já que você não tá fazendo nada. E eu comecei a traduzir, e as minhas traduções eram péssimas, eram horríveis, mas... Tinha sido o seu contato com o idioma até aquele momento? Com inglês? Meu inglês era bom. O problema é que eu não entendia nada de tecnologia. Então, tipo, children, child, eu traduzia, tipo, crianças. Então, tipo, ficavam umas frases muito estranhas, tipo, kill the child. Não dá pra você traduzir isso, tipo... E eu traduzia tudo. Então eu comecei a ver, cara, tá muito errado isso aqui, tá muito bizarro. Tipo, é assim mesmo? Dele, não é assim. Tipo, essas coisas você não traduz. E como que eu sei que não traduz? Cara, você tem que aprender. Aí eu falei, tá, eu vou estudar. Tipo, eu sempre tive essa ideia de que eu queria ser bom nas coisas que eu fazia. Então, tipo, falei, pô, vou melhorar essa parte de tradução e de entendimento de tecnologia para minhas traduções ficarem boas. Na época eu era só um tradutor, eu não era um programador. E aí eu comecei a me interessar, tipo, falei, pô, massa isso aqui, né? Tipo, comecei a entender o que eu tava traduzindo e não só traduzir. E daí eu comecei a pedir pra ele, falei, cara, não tem uns projetinhos aí pra eu fazer, uns negócios aí pra você me passar? Daí ele começava a me passar coisas que ele mandava pros alunos deles, ou coisas que ele pegava, tipo, tinha algum amigo que tava precisando de ajuda no aplicativo dele lá, ele me colocava pra fazer essas coisas. E aí eu comecei a acompanhar ele nos trabalhos dele, ele tinha uma software house na época também. Era ele o único funcionário, uma software house, uma equipe, e daí era uma nós equipe, depois era eu e ele. Eu acompanhava ele nas reuniões, tipo, fazia o processo inteiro de entender o produto, entender o projeto, desenvolver o projeto, enfim, fazia tudo assim. E eu não entendia nada na época, né? Tipo, eu tava só tentando aprender. E aí foi passando o tempo, fui entendendo um pouco mais, até que mais ou menos uns 2 anos depois, fazendo isso, acompanhando ele nos projetos e estudando, aprendendo, trabalhando. E fazendo faculdade de biomedicina. E fazendo faculdade de biomedicina à noite, eu fazia faculdade à noite. Aí chegou um momento que eu falei, cara, tipo, biomedicina não tá fazendo mais tanto sentido. Eu vi os meus colegas da área totalmente perdidos, o pessoal de biomedicina, no que eles iriam fazer e como eles iriam ganhar dinheiro, porque as pessoas não falam muito sobre dinheiro e quem me segue sabe que eu sou muito direto e transparente, eu falo sobre tudo. E aí
desses momentos de buscar sobre mais clareza na remuneração na área, né? Eu falei com a minha professora de biomedicina e ela me falou que... Perguntei, dá pra ganhar quanto, né? Sendo biomédico. Minha professora tem duas pós-graduação, tipo, ela é super... Dois doutorados, ela, tipo, cara, supra-sumo, assim, da área dela. Falou assim, cara, eu trabalho, tipo, ela trabalhava todos os períodos, manhã, tarde e noite, demais, e ela tirava, tipo, 10 mil reais por mês, 10, 12 mil reais por mês. Tipo, é um bom salário. É um bom salário, mas não é o que eu queria pra mim. Tipo, eu falo, cara, beleza, no auge da minha carreira, lá com meus 40, quase 50 anos de idade, com 2 doutorados nas costas, tipo, pô, ganhar 10 mil não é o que eu quero pra minha vida. Tipo, eu tinha muito esse foco de, beleza, eu quero fazer o que eu gosto, mas eu também quero fazer o que me dá dinheiro e me dá uma vida confortável. E na época, trabalhando com meu tio eu ganhava 600 reais, fiquei 2 anos ganhando 600 reais trabalhando com meu tio, e eu recebi uma proposta para ir trabalhar numa outra software house. Daí, essa proposta ia me pagar 2.700 reais. E na época eu via, tipo, as pessoas da minha sala trabalhando, fazendo estágio, muitas faziam estágio de graça. A pessoa que fazia o melhor estágio lá ganhava 500 pila por mês, trabalhava igual um condenado. E eu falei, putz, eu aqui, tipo, com 2 anos eu recebi uma proposta para ganhar 2.700 reais. Não acho que faz sentido eu continuar em biomedicina, visto que no meu auge é isso que eu vou ganhar. E eu falei, cara, vou trancar. Tipo, depois de 2 anos, passou as férias ali, eu tranquei o curso de biomedicina e decidi focar na carreira de tecnologia. 2 dúvidas. A primeira é como que essa oportunidade chegou até você? Tá, então, assim que eu comecei a trabalhar com meu tio, eu comecei a desenvolver o meu LinkedIn. Porque eu falava, cara, como que eu vou conseguir um emprego? Tipo, eu não tenho indicação, não conheço ninguém, não faço nada, basicamente. Como que eu consigo me conectar com as pessoas, né? Daí eu pesquisei no YouTube, na época. Falei, pô, vou ver como é que faz essas coisas, como que se eu tenho que mandar currículo, se eu não tenho que mandar currículo. Descobri o LinkedIn, criei um perfil lá no LinkedIn. Meu tio não entendia nada sobre o LinkedIn, acho que até hoje ele é low profile. Meu tio é low profile em tudo. É low profile no LinkedIn. E eu comecei a melhorar o meu LinkedIn, melhorei o meu currículo, comecei a interagir mais no LinkedIn, e aí essa oportunidade chegou para mim através do LinkedIn. Uma tech recruiter me chamou, falou, olha, tem uma vaga aqui para trabalhar como desenvolvedor Xamarin. Foi bem no início da pandemia, não tinha estourado ainda, mas logo ia estourar. Ainda não sabíamos o que era Covid. E aí fiz a entrevista, e a entrevista, inclusive, foi bem humilhante, mas deu tudo certo, eu passei na entrevista e comecei a trabalhar nessa software house que eu ganhava 2.700 reais e pra mim eu tava rico, né? Pô, saí de 600 reais pra ganhar 2.700, maravilha. Eu vou precisar perguntar, por que foi humilhante? Tá, vou tentar colocar isso de forma que não denigre a imagem de ninguém. Mas na entrevista, bom, como eu disse, na verdade, o meu tio é muito do movimento de comunidade, software livre, e você sabe que no meio disso tem gente que defende uma coisa e defende outra. E antigamente as pessoas defendiam muito essas coisas. Então, tem pessoas que não gostavam do meu tio, que não gostam nem de ver ele pintado. Caramba. Tem pessoas que amam o meu tio. Mais ou menos do jeito que as pessoas interagem comigo no TikTok. Você herdou alguma coisa do seu tio, hein? Eu herdei bastante coisa. E aí, uma das pessoas que trabalhava lá nessa empresa não gostava do meu tio. E ele era uma das pessoas que estavam me entrevistando. Então, meio que a entrevista foi basicamente uma alfinetada o tempo todo. E eu não entendia. Porque eu e meu tio, a gente tem o mesmo sobrenome, Binhara. Binhara é o meu sobrenome, pra quem não sabe. E aí ele olhou, ele falou, Binhara. E aí no fim da entrevista que eu entendi. Porque ele perguntou se eu era parente do meu tio. Ele falou, você é parente de tal pessoa? Eu falei, sim. Ele, tá bom. Eu fui aluno dele. Daí aí que caiu a ficha. Falei, ele foi aluno dele. Daí depois eu fui perguntar pro meu tio, né? Falei, tio, você conhece tal pessoa? Eu mostrei uma foto dele. Sim, eu reprovei ele. Nossa, ele tinha guardado uma mágoa do seu tio. E de anos, porque já fazia bastante tempo que ele tinha frequentado. Se formado. Então ele guardou uma mágoa e eu acho que ele descontou em mim. Mas como tinham 2 pessoas me entrevistando, o dono da empresa e ele, o dono da empresa gostou de mim.
E eu não sei como, porque na entrevista eu falava que eu não sabia das coisas, eu falava, tipo, cara, não sei, não sei. E daí ele falou, cara, eu gostei de você que você fala que você não sabe. Você foi sincero. E todo mundo sabe tudo aqui, então você fala que você não sabe. Eu falei, olha, mas eu não sei mesmo. Não acho que eu tô sendo modesto, não tô. E aí o dono decidiu me contratar. Daí ele me contratou, comecei a trabalhar, a gente começou a se entender, eu e o outro cara lá, ele era bacana, ele me passava bastante conhecimento. Foi um lugar que eu aprendi muito também, tipo, cara, uma software house. Tu quer aprender? Vai pra uma software house. É punk. Mas eu acho que as pessoas têm que passar por isso no começo da carreira, pra uma software house. E aí fiquei 7 meses lá. Daí eu participei do desenvolvimento de um projeto, de um aplicativo. Eu era o único desenvolvedor Xamarin lá. Você entrou para trabalhar com a mesma tecnologia que você já tinha conhecido. Sim, foi sempre Xamarin. A minha carreira foi 100% em Xamarin. E aí eu entrei para trabalhar com Xamarin lá. Eu era o único dev Xamarin, tinha outros devs C Sharp, mas back-end, enfim, outras coisas que não eram Xamarin. E tinha muita gente paciente lá, que me ensinava muito. E eu, tipo, grudava muito nessas pessoas, tentava aprender muito. Tipo, o meu colega que eu trabalhava diariamente, ele era desenvolvedor back-end, ele é o cara, até hoje é o cara que eu mais senti que tem didática para ensinar alguém. E ele falava que o sonho dele era ser professor de universidade mesmo, não, tipo, lançar cursos assim. E eu falei que ele devia lançar um curso, porque ele é muito bom, a didática dele. Mas ele era muito low profile e eu, pude aprender com ele ali no momento que estava trabalhando. Depois de 7 meses eu recebi uma proposta para ir pro Madeiro. E aí foi quando eu falei, caramba, que massa, o Madeiro. Mas essa proposta também foi de um jeito bem interessante que eu recebi ela. Ela veio pelo LinkedIn, mas a forma que eles me encontraram foi interessante. Eu fiz umas coisas que hoje em dia eu não faria de novo. Sim. Só uma dúvida, tem 2 dúvidas, na verdade, mas a outra eu vou falar depois. A primeira é, você já fazia conteúdo nessa época? Você já tinha algum tipo de relevância na internet? Tá. Assim que eu comecei a produzir, assim que eu comecei a trabalhar com meu tio, uma das primeiras conversas que a gente teve foi que ele chegou pra mim e perguntou pra mim o que eu ia fazer, qual era o meu objetivo dentro daquele nicho, né? Tipo, cara, o que você quer fazer da sua vida dentro da tecnologia? Eu, tipo, como assim? Ele, cara, você tem que querer alguma coisa. Não adianta você só fazer por fazer, que você não vai continuar. Então, você tem que querer algo. O que você quer? Tipo, eu vou te dar todo o conhecimento que você precisa, mas o que você vai fazer com ele? E aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, seria muito foda ensinar outras pessoas a fazer o que eu faço e, tipo, mudar a vida delas do jeito que eu mudei. Tipo, sair de um cara que se sentia um fracassado total e, tipo, cara, fracassei, a minha vida acabou, pra alguém que encontrou uma luzinha de esperança. Tipo, essa transição, assim, de sair de um fracassado e achar que minha vida tinha acabado pra ter esperança em alguma coisa, isso me motivava muito. E eu queria que as pessoas sentissem isso, que elas saíssem do abismo completo e tivesse alguém que fala, cara, dá certo, tipo, tá aqui, tipo, você pode fazer alguma coisa da sua vida. Então, eu falei pra ele, falei, cara, eu quero ajudar as pessoas do jeito que você me ajudou. Daí ele, ok. Tipo, ele só falou isso, ok. É um objetivo. É isso que você quer? Tá bom. Tipo, foi só isso. E aí, no momento, eu comecei a pensar, cara, como que eu posso, né, ajudar as pessoas? Eu não conheço ninguém. Até hoje eu não sou muito de sair. Então, quando as pessoas me encontram na rua, é um Pokémon raro ali, que eu não saio de casa. Então eu falei, cara, como que eu posso conectar com as pessoas, né? E aí eu pensei em criar conteúdo. Pensei que conteúdo me ajudaria tanto na minha carreira, a aprender o que eu precisava aprender, porque eu não sei se você já tentou ensinar alguém ou se você já tentaram ensinar alguém, mas é difícil. Quando você tenta ensinar alguém, você vê que você não sabe nada. Por mais que você trabalhe com aquilo por muito tempo, você fala, caramba, eu sou muito burro, eu não sei muita coisa. E aí você acaba se forçando a aprender mais para conseguir passar aquele conhecimento de forma simples, né? E então tive essas ideias, né? E aí eu comecei a produzir conteúdo, logo após começar a minha carreira como programador. Eu sempre tive essa veia de produção de conteúdo, eu já fui famosinho no Facebook quando eu era mais novo, 12, 13 anos de idade. Tem umas pessoas que sempre me reconhecem daquela época, uma época tenebrosa. O que você fazia na sua adolescência na internet? Cara, eu fazia uns videozinhos toscos pra um grupo de Facebook. É. Sim. E daí, Relacionado a qual assunto?
Olha, relacionada a... Tipo, tem fã sei lá, Ariana Grande, Justin Bieber, essas coisas, e eles são meio malucos, assim, com essas coisas. E eu agradava esse público. Não sei, porque talvez eu parecia o Justin Bieber. Quando eu era mais novinho, eu tinha aquele cabelinho assim, tipo, que jogava, e daí as pessoas gostavam. E aí eu fazia uns videozinhos assim, De humor. tipo, falando besteira. E as pessoas gostavam. Sim, não sei porque que as pessoas gostavam, mas graças a Deus eu não fui por esse caminho, senão eu ia virar tipo Irmãos Bert. Juro pra você, era nesse nível, eu ia virar o Irmãos Bert. Mas querendo ou não, essa sua experiência prévia, é legal você ter mencionado ela, no final das contas tudo agrega, né? Porque quando você foi criar conteúdo relacionado à tecnologia, no caso para ajudar as pessoas, algum tipo de conhecimento que você obteve lá na sua adolescência, você conseguiu reaproveitar, certo? Sim, às vezes a gente não entende por que a gente tá passando por alguma coisa na nossa vida e a gente acha que aquilo ali é um castigo, mas na verdade muitas vezes é Deus te colocando diante daquele desafio para que no futuro você esteja preparado para viver algo que ele planejou para você. Tipo, é inexplicável, né? Às vezes você não sabe por que isso está acontecendo, por que tantas coisas boas estão acontecendo na sua vida, mas é resultado de uma preparação e um enfrentamento que você teve lá no passado. Então, na época, tipo, eu não entendia. E, inclusive, essa época foi muito traumática para mim, porque eu saí do grupo Facebook e fui pro YouTube. E quando eu fui fazer o que eu fazia nos grupos que eram fechados no YouTube, todo mundo zoou de mim. Todo mundo que eu conhecia, né? Porque quando você é criança, todo mundo é as pessoas que estão ao seu redor. E aí meu professor de matemática passou os meus vídeos no telão, assim, e aí, tipo, eu já não era popular, né? Então... Você era mais fechadinho, mais introspectivo. E aí, tipo, eu só lembro da galera me zoando e eu, tipo, abaixado assim na mesa, com vergonha. E aí, tipo, eu lembro que eu cheguei em casa, apaguei todos os vídeos, fechei o canal e fiquei sem produzir conteúdo desde 2014 até 2020, 2019. 2018, 19. Foi traumático pra você. Foi, totalmente. Então daí eu me fechei, né? Tipo, não produzia mais vídeos porque eu me achava tosco, né? Mas enfim, isso foi algo que me ensinou muito sobre tanto a internet quanto ser mais comunicativo e mais aberto depois de um tempo, né? De muito trabalho. E, enfim, deu resultado agora, né? E aí... O que você acha que te motivou a voltar? Porque agora você tinha um propósito? Então, foi exatamente por isso. Porque eu já tava com essa ideia de que eu podia tirar pessoas que se sentiam igual a mim, se sentiam inferiores e fracassadas na vida, e ao mesmo tempo ter um benefício próprio que era conseguir aprender o que eu precisava aprender para ser uma pessoa bem-sucedida na minha área. E aí eu juntei essas duas coisas e eu falei, cara, a internet tem muita gente. Tipo, com certeza vai ter uns malucos igual eu, que passaram pelas mesmas coisas que eu. Então é só falar pra essa galera. Qualquer outra pessoa que escutar e querer me zoar e querer falar, sei lá, qualquer coisa, não importa, porque não é pra ele que eu tô falando. Eu tô falando pra essa galera aqui. E aí hoje tem quase 300 mil malucos igual eu que me seguem lá pra me ouvir falar. Então aí isso foi tipo um trabalho constante, né? Você nunca aprende a lidar com isso da noite pro dia. Você vai lidando com o tempo, né? Vai amadurecendo, né? Também, né? Você vai amadurecendo, aí você vai melhorando como você fala, como você passa o conteúdo, e aí foi meio que um ciclo, né? Tipo, de fazer isso, continuar produzindo conteúdo, até que na época do Madeiro, quando eu passei a trabalhar no Madeiro, eu conheci o Pietro Kraus. Ele, não sei se ele trabalhava com o Grupo Primo também, mas ele trabalhava com o Breno Perrucho. O Pietro trabalhava junto com o Breno e tinha um amigo meu, o Ian, que fazia algumas coisas junto com o Breno Perrucho. E aí, num desses trabalhos do Ian, o Ian é muito amigo meu, a gente morou junto numa época, e num desses trabalhos que o Ian foi fazer com o Breno, ele me chamou. E aí eu fui junto e o Pietro tava lá também. E aí eu tava conversando com o Pietro sobre produção de conteúdo, né? E aí ele me deu, tipo, a dica, né, de como produzir conteúdo. Aí ele falou assim, cara, olha pro que as outras pessoas estão fazendo, fora do seu nicho, e traz pro seu nicho. Traz pra dentro. E faz o que elas estão fazendo. Você não precisa ser 100% original. Ninguém é 100% original. Todo mundo tem referências. E aí eu comecei a pegar várias referências de fora, de outros nichos, do que as pessoas estavam fazendo, e comecei a trazer pro nicho de programação. E aí foi dando certo. Foi quando eu estourei, tipo, o primeiro vídeo falando sobre programação lá no TikTok, que daí me motivou, né? Falei, caramba, olha só, que massa. Funcionou, né? Isso eu encontrei uma fórmula. E aí foi
nessa época, quando eu já tava no Madeiro, já tava, tipo, tava entrando no Madeiro, que as minhas redes sociais começaram a crescer mais. E aí, tipo, meio que virou uma bola de neve, assim, né? Tipo, fazia conteúdo, trabalhava como programador, mostrava isso, e as redes sociais iam crescendo, as pessoas iam se sentindo ajudadas, se sentindo motivadas, enfim. Muita gente me odiava também, normal. Mas o saldo era positivo, né? Então, foi nisso que começou a crescer ali a minha audiência. Muito legal. Agora ficou um pouco mais claro, então, né? Como que você caiu nisso e como você se motivou a continuar mesmo sabendo que as redes sociais é um lugar que pode ser hostil. Eu lembro que quando eu comecei a criar conteúdo, há uns 7 anos atrás, uma das primeiras coisas foi conversar com uma pessoa que já era grande e falar assim, qual a dica que você tem pra me dar? E a pessoa virou pra mim e falou assim, saiba que vai ter gente que não vai gostar do seu conteúdo. Se você não estiver preparado pra isso, nem vai. Né? E é muito isso, porque a gente não sabe qual vai ser a reação das pessoas. E no seu caso, muitas pessoas não conseguiam interpretar, ou interpretavam mesmo exatamente o que você tinha falado, mas não gostava, né? Enfim, então, aprender a lidar com isso é algo muito importante. Só que isso é em paralelo com a sua carreira. Sim. Isso não era o seu trabalho principal, Não. certo? E você tinha recentemente deixado 2 anos de biomedicina, que é a minha segunda pergunta. Você acredita, dado que você falou que talvez não acredite tanto em coincidências ou simplesmente acasos, né? Mas as coisas acontecerem para um determinado propósito em algum momento. Os 2 anos de biomedicina, você acredita que teve algo útil? Algo que você conseguiu aproveitar dentro dos anos seguintes? Com certeza. Assim, quando as pessoas pensam em largar um curso, ou quando você fala para alguém que você vai largar, sei lá, 4 anos de direito, nossa, eu vou largar. Todo mundo fala, nossa, mas você vai jogar fora tudo isso? Cara, às vezes esse é o tempo que você precisou dedicar para encontrar uma resposta do que você não precisava fazer. É aquela coisa, né? Silêncio também é uma resposta, também é uma fala, né? Então, não falar nada também é falar algo, é dizer algo. Então, às vezes, fazer 2 anos de biomedicina foi necessário para eu entender que não era aquilo que eu precisava fazer, que o meu propósito não estava ali. Meu propósito estava em outras coisas, fora as pessoas que eu conheci. Talvez se eu não tivesse entrado para biomedicina, eu não teria conversado com aquela professora, ela não teria me dado os insights que ela me deu, não teria me passado as ideias que ela passou, eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci que me levaram a ser quem eu sou. E se eu não fosse quem eu era naquela época, talvez eu não conseguiria ter feito o que eu fiz naquela época para ser quem eu sou hoje. Muito confuso, mas é uma linha de tempo. Quando tá acontecendo, você não se dá conta. Você só espera que aquilo seja a coisa certa que você tá fazendo. Mas no futuro você vê que tudo se encaminha para aquilo, né? E quanto mais clareza você tem, mais fácil fica de fazer escolhas, né? Tipo, se você sabe o que você quer da sua vida, é mais fácil você decidir dizer sim ou dizer não. E naquela época eu tava muito sem clareza. Então eu acho que foi um momento que eu consegui obter mais clareza. Pude entender o que eu precisava fazer e o que eu não precisava fazer. E onde estava o meu propósito, como eu disse. Legal, até mesmo porque você estava insistindo em algo que você queria previamente, que você já tinha dedicado tempo para isso previamente, dinheiro previamente, sim. Então você precisava ter uma clareza desse não, né? Porque talvez se você nem tivesse tentado mais um pouquinho, talvez você teria ido para uma outra área com aquela pulguinha. Ah, mas e se eu tivesse ficado? Exato. Ia ficar um fiozinho solto ali, incomodando o tempo todo. Legal. Muito bom, então você entra no Madeiro, começa a trabalhar ali e você fica quanto tempo? No Madeiro, se eu não me engano, eu fiquei pouco mais de 1 ano e meio por aí. Acho que foi mais ou menos isso. No Madeiro foi quando a gente pegou a pandemia. Eu comecei trabalhando no Madeiro no home office. Aí, como eu entrei no Madeiro, eu mandei um e-mail xingando o aplicativo deles. Porque eu fui fazer um pedido no Madeiro e o aplicativo fechava o tempo todo. E eu não conseguia pedir o Madeiro. Eu falei, cara, que absurdo. Os caras investem milhares de reais nisso aqui e o negócio não funciona. Não testam? Tipo, não fez teste, né? Como diz o Eric Wendel, não testou, né? E daí eu mandei um e-mail para eles. Falei, cara, o aplicativo de vocês não funciona. E dá pra ver que ele é feito em Xamarin. Que, tipo, quando você trabalha muito com uma tecnologia, você vê, tipo, olha, isso aqui parece ser desse framework e tal. E eu falei, cara, isso aqui é feito em Xamarin, certeza.
E aí eu busquei conhecer, ver se era realmente, e era feito. Daí eu mandei um e-mail, falei, cara, o aplicativo de vocês não funciona, eu não consigo fazer um pedido, e eu faço de graça pra vocês esse aplicativo, tipo, bem louco, né? Tinha 2 anos de carreira, vou fazer um aplicativo com Madeira, eu sou... Usado. Mas na época eu tava confiante, né? Não, porra, eu faço esse negócio aí em 2 dias. Mandei o e-mail, por isso que eu falei, hoje em dia eu não faria isso. Mas na época eu fiz, mandei um e-mail bem gentil. Falei que não funcionava e que eu faria de graça aquele negócio. Comecei a fazer os protótipos e cara, tava... Eu quero saber, eu vou fazer isso em um projeto paralelo. Comecei a desenvolver as telas e fazer os negócios. E aí, umas 2, 3 semanas depois, Madeiro me liga, me chamando para um processo. Não, brincadeira. Não me chamou para um processo. Mas eles me ligaram, falaram, ó, encontrei seu perfil aqui no LinkedIn. Tava falando, nossa, velho, que mentira, nem encontraram no LinkedIn, viram meu e-mail, então vou me lascar. Ah, a gente queria marcar uma entrevista com você. Eu falei, tá. Cara, sempre com o pé atrás, né? Eu falei, nossa, vou me ferrar nisso. O que eu fiz? Eles só vão me chamar pra me xingar. Cara, talvez, ou coisa pior. Nossa, eu era muito pessimista, né? Então eu só achava as coisas que eram o pior de tudo, né? E aí, enfim, me chamaram, era uma entrevista mesmo. Daí eu mostrei os protótipos que eu tava fazendo, não mostrei o e-mail, né? Eu falei, cara, vai que essas pessoas não viram. Então, né, não vou mostrar. Daí eu mostrei os protótipos, ó, que massa e tal. Daí gostaram do meu perfil e eu entrei no Madeiro. Uns 2 meses depois eu mostrei o e-mail. Daí eles deram risada e falaram assim, cara, não lembro de... Alguém falou que recebeu, mas não sabia que era você. Eu falei, graças a Deus, agora você sabe, já tinha intimidade ali, né? Daí eu falei, pô, então fui eu. Agora eu tô aqui, fazendo o que eu falei que ia fazer. Né? Não levou 2 meses, levou 1 ano e pouco pra gente fazer umas partes do aplicativo. E aí eu trabalhei mais ou menos esse tempo lá. Trabalhei uns 4 meses presencial, depois da pandemia. Eu odiava, detestava trabalhar presencial. Não gostava de pegar ônibus, achava horrível ficar no presencial. Cara, você chegava, abria o computador e ficava lá fazendo a mesma coisa que eu podia estar fazendo em casa. Falei, que saco. E fora que as pessoas vindo, né, falando com você. A experiência com o seu tio era presencial? É que assim, eu trabalhava da minha avó, e meu tio eu trabalhava... É porque era uma equipe, né? Era eu e ele. Então, tipo, cara, quando a gente precisava fazer alguma... E era meu tio. Tipo, era meu tio, tipo, tá ali, né? Não via como um chefe ou com alguém me enchendo o saco. Tipo, eu tava aprendendo. Aí na próxima experiência foi presencial? Não, foi remoto. Tipo, eu ia começar presencial, mas aí estourou a pandemia, eu fiquei só 7 meses lá, então pegou, tipo, um pedaço da pandemia, daí eu fui pro Madeiro, pegou o pedaço final da pandemia e aí os meses que eu trabalhei presencial lá. Aí foi a sua primeira experiência no presencial? Foi. Conte mais sobre isso. Tipo, no começo é legal, né? No começo, pô, massa, gaveta com balinha, né? Guloseimas, Madeiro, tem desconto, 40%. Isso era bacana. Mas, tipo, depois eu ficava, tipo, cara, trabalhar no escritório não era a parte ruim em si. Eu acho que quem trabalha no escritório gosta até do ambiente do escritório. Tem gente que não, mas a maioria das pessoas acha que gosta do escritório. O problema é a ida até o escritório e a volta até o escritório, que é um saco. Isso era Curitiba? Curitiba. Então, tipo, cara, tu vai pegar ônibus de manhã, tu vai ficar 1h30 no ônibus, tipo, chovendo. Aí você, nossa, já dá uma canseira só de pensar em ter que fazer isso. E essa é a realidade de 90% das pessoas, né? E era a minha na época, e eu achava horrível essa parte de me deslocar lá e ter que ficar fazendo as coisas, porque o Madeira era muito flexível também com o horário, por mais que fosse presencial. Tinha gente que ia pra academia, assim, no meio do dia. Então, eles eram bem de boa. Então, trabalhar lá não era o problema em si. A galera era massa, a equipe era massa, todo mundo era muito bom, assim. Eu aprendi muito no presencial, porque eu podia literalmente colar do lado da pessoa. Então, tipo, eu olhava as pessoas programando e fazendo as coisas e eu aprendia muito. Isso realmente era muito bom. Mas o processo de ir até o presencial era muito chato. Aí eu cheguei, no final da minha época lá, que eu tava trabalhando no Madeiro, eu até chegava aí de Uber, porque eu não tinha carro, então eu pagava o Uber, eu gastava boa parte do meu dinheiro só para poder voltar para casa de Uber e, tipo, ir descansando no Uber, sabe? Porque eu chegava em casa e ia estudar ou produzir conteúdo, que eu sabia que eu tinha que ter esse tempo, tipo, de estudo e produção de conteúdo. Então eu pagava para poder ter esse tempo de descanso, né? Para mim livrar ali 2 horinhas entre esse translado. E aí eu gastava dinheiro, bastante do meu salário. E aí, quando eu tava para sair do Madeiro, eu recebi uma promoção, fui promovido. Só que, tipo, a minha promoção chegou no mesmo dia que eu pedi demissão. E, tipo, foi muito engraçado, porque eu chamei a minha gestora para conversar
Falei, olha, eu vou sair e tal, recebi uma proposta. Inclusive foi a primeira vez que eu fui trabalhar como PJ, até então eu só era CLT. E aí eu recebi essa proposta, fui falar com ela, falei, olha, eu recebi essa proposta e tal. E daí ela, olha, eu imaginei que você ia vir falar comigo. E eu fico muito triste. Daí ela tirou, tipo, a cartinha assim, tava lá, assinado, que vem assinado, né? Tipo, assinado com a data, tipo, acho que era uns 4 ou 5 dias anteriores à data do dia. Porque eles já iam entregar para várias pessoas, né, que foram promovidas, e eu era uma delas. E dela, olha, tá aqui, para você ver que eu não tô fazendo isso só para você ficar. Aqui tá a data, assinado e tal. E esse ia ser o seu salário. Tipo, ia de 4.700 para 6.500, alguma coisa assim, CLT. Inclusive, o seu salário já é esse faz uma semana, né? Tipo, que eu já tinha sido promovido no sistema e tudo, só faltava ela dar a notícia. Deu, olha, ok, muito bom. Mas ainda é melhor a proposta que eu tenho na outra empresa, né? Tipo, ainda é bom. Uhum. E aí eu lembro que foi isso. Tipo, olha, realmente eu acho que o salário que você vai receber lá é muito bom e espero que eu tenha contribuído com a sua passagem aqui pelo Madeira. E realmente foi muito boa. E ela era uma gestora incrível, a Mari. Ela era muito boa. E só que ela nunca me pagou o Madeira. Se estiver vendo isso, já tem recentemente. Que te chama pra ir comer no Não, ela chamava, mas ela não pagava. Ah, entendi. E ela tinha desconto corporativo, 99%. É, Mari. Tá vendo? Muito bom. Então você estava trabalhando no Madeiro, você decidiu não fazer uma faculdade de tecnologia. Tem isso. Porque eu lembro que você, durante 2 anos, ficou em biomedicina, abriu mão e continuou trabalhando e se desenvolvendo no mercado. Mas teve algum momento onde você decidiu estudar tecnologia? Sim. Eu saí de biomedicina e aí eu já estava trabalhando naquela primeira software house. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma faculdade só para ter um diploma. E aí eu fiz Estácio. E eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas na Estácio. Online, tipo EAD. E eu fiz só para pegar o diploma. Então, tipo, eu só entrava, fazia a prova e era isso. E eu acho que foram 3 anos que eu fiz isso. Tipo, só entrava, fazia a prova e é isso. Não fazia mais nada. Só para pegar o diploma. Peguei o diploma. E aí eu tenho um diploma de ADS na Estácio. Legal. E aí, nesse período em paralelo, você estava trabalhando, chegou a pandemia, chegou então o momento onde você decidiu sair do Madeiro. Isso. O que te fez decidir sair? Você disse que teve um bom salário e tudo mais, mas como que essa oportunidade chegou até você? Você foi atrás dela? Chegou através do LinkedIn? Foi uma indicação? Como que foi isso? Basicamente, todas as entrevistas que eu fiz vieram através do LinkedIn. Todas. Tanto a primeira, que foi a Software House, a segunda, que foi do Madeiro, que não foi pelo e-mail, por mais que eu tenha mandado e-mail, foi pelo LinkedIn. Essa terceira também chegou pelo LinkedIn. Eu já estava sendo mais ativo no LinkedIn, né? E ela chegou pelo LinkedIn e foi uma combinação de coisas, né? Eu já estava frustrado em ter que ir trabalhar presencial, tipo, a rotina era muito ruim ter que ir para o trabalho e eu morava muito longe do Madeiro. Então, para quem é de Curitiba, o Madeiro fica lá no Barigui, quase no Barigui, e eu morava lá pro lado da PUC. Então, tipo, era bem longe, assim, pra ir. E daí eu tava frustrado com isso, e eu sempre queria romper a barreira dos 10k, né? Ganhar 10k por mês. Porque esse era o símbolo que eu tinha de sucesso quando eu falei com a minha professora, e ela falava que ganhava mais ou menos isso. E eu falei, cara, essa é a minha meta, passar dos 10k, pra saber que eu consigo ir além da profissão que eu larguei, né? Tipo, ainda tinha aquela pulguinha, né? Tipo, IC. E aí eu precisava me provar que eu conseguiria fazer isso. E aí chegou uma proposta. A proposta veio no valor de 6.700. Falei, cara, que droga, né? E eu não sabia da promoção do Madeiro ainda, né? Mas eram valores quase iguais, né? 6.700. A diferença era que um era CLT, tinha plano de saúde, enfim, VR. Não tinha VA, porque eles davam comida pra gente lá no Madeiro. Não era hambúrguer. Era marmita. Não era hambúrguer. E aí chegou a proposta 6 e pouquinho. Eu tenho os e-mails até hoje, eu guardo os e-mails lá. 6 e pouco, eu fiz as entrevistas. Foi uma entrevista comportamental, eu fiz uma entrevista técnica, que era fazer um aplicativo. Em Xamarin. Aí eu passei nas entrevistas e recebi a proposta, 6 e pouquinho, 6.700. Que tipo, putz, cara, que não é isso que eu quero, né? Eu queria mais. Queria chegar logo nos 10k, né? Nisso você tá o quê? 3 anos de experiência? Mais ou menos isso. 3,5, mais ou menos. Foi 2, 3,
3 anos e meio, quase 4 anos. E essa vaga era o quê? Pleno? Então, eu já comecei como pleno, né? Quando eu consegui meu primeiro emprego na Software House, tava lá, desenvolvedor de mídias pleno, mas, tipo, não era pleno, era júnior. E aí no Madeiro, eu entrei como júnior Madeiro, tipo, eu saí de pleno no papel e fui pra júnior, e no Madeiro eu fui promovido pra pleno. E daí essa vaga que eu recebi era uma vaga de sênior, mas, tipo, não era sênior, era, né? Não era sênior. E aí, até porque o salário não era de sênior. E aí, tipo, eu falei, olha... eu fiquei muito feliz em receber essa proposta e tal. E eles tinham me falado na entrevista que eu tinha sido o melhor dos candidatos. Eu falei, olha, vocês não deviam ter falado isso, que agora eu vou me aproveitar. E daí eu pedi, eu falei, cara, você não consegue chegar em tanto? 9 mil. Na época eu falei, eu acho que... De 6.700 para 9.000 PJ. Sim. Eu joguei, eu falei, quer saber? Eu vou jogar lá pra cima. Tipo, tu nunca perde por pedir mais. Mas era o único processo seletivo que você estava participando. Sim. Na verdade, sim e não. Eu sempre fiz muitos processos seletivos porque eu tinha a questão de eu preciso passar isso para as pessoas também. Então eu sempre, até hoje, eu faço sempre processos seletivos para entender o que eu preciso passar para as pessoas também, né? Tipo, porque não adianta eu passar algo que eu não tô vivendo para as pessoas, ou que eu vivi há muito tempo, né? Uhum. Então eu acho que para ser coerente com o que eu tava passando para as outras pessoas, eu tinha que estar nesse processo. Então eu sempre tava fazendo várias entrevistas, eu fiz muito. Daqueles que chegavam para você pelo LinkedIn. Sim. Tá. Cara, tipo, eu devo ter, nesse meio tempo aí, eu fiz umas 100 entrevistas. Então, tipo, era muita entrevista. Era quase uma por semana que eu fazia, mas eu fazia parte da minha rotina ali, né? Tipo, produzir conteúdo, trabalhar como programador, fazer entrevista. E aí, tipo, eu tava ali nessa bola de neve de tudo. Tô aprendendo como fazer entrevistas, né? Sim, exatamente. Tava aprendendo a fazer para poder passar pros outros, que era o que eu gostaria de ensinar na época. Uhum. E aí eu fiz a entrevista, pedi 9K. Falei, olha, e o mais massa é que eu tenho todos esses e-mails, porque é recente, né? Entre aspas, eu tenho tudo isso e eu acho muito massa quando eu vejo. E aí eles me ligaram e eles aceitaram. Eles aceitaram os 9K. Eu lembro até hoje, eu tava com a minha namorada e falei assim, eles aceitaram os 9K. Tipo, eu saí de 4.500 no Madeiro, porque eu nem sabia da promoção, né? Então, tipo, eu considero 4.500, eu recebi uma semana só do salário mais novo. Saí de 4.500 para 9K. Caramba, velho, que massa, né? Lógico, eu não sabia que o PJ tinha que pagar tudo. Você não vai receber os 9K inteiros. Cara, eu não sabia de nada de PJ, eu fui correr atrás de tudo depois, né? Fiz aquele negócio de ser MEI, né? Não pode ser MEI, mas, né? Fui. Os 4 e pouco que você recebia era o valor bruto do CLT? Sim. Então significa que você recebia bem menos. Sim, recebia bem menos. Eu acho que era 17%, né? Nessa faixa, eu não lembro quanto que tava na época, mas era mais ou menos isso. Então você saiu de uns 13 e pouco para 9. Pra 9K. Daí tinha custo tinha que pagar os impostos lá, né? E o bom deles é que, assim, tipo, era PJ, mas eu tinha muito benefício também. Tipo, eu tinha férias remuneradas, eu tinha ajuda de custo, eu tinha mais um monte de coisas que eles davam que, se você é um PJ, normalmente você não tem, né? Mas se você era MEI, então era mais tranquilo, né? Eu era MEI. Como o ME é que o negócio começa a pegar. Exatamente, como ME, daí muda um pouco. E daí eu era MEI, aí eu recebia, aceitei, né, a proposta dos 9K, fiquei feliz demais, consegui chegar quase lá, faltava 1.000, mas já tava, tipo, já tô ali, né, cara, tá na cara do gol, é gol. Nem precisou fazer um doutorado, 2 doutorados. Não precisei passar 40 anos da minha vida estudando. E aí, consegui, fiquei lá na Trinca, era a empresa, foi uma das melhores empresas que eu trabalhei aqui no Brasil. Tipo, cara, juro, se um dia eu fosse trabalhar por hobby em programação, eu trabalharia na Trinca, porque eles são muito massa. Tipo, a equipe é muito massa, os sócios são muito massa, enfim, todo mundo é muito massa. E aí foi nisso que eu comecei a trabalhar como PJ e cheguei aos 9K por mês, trabalhando aqui no Brasil. Legal. Então você passou um período trabalhando na Trinca, logo em seguida do Madeiro. Estava trabalhando remoto, que era o que você gostaria, e agora com um salário mais compatível com o que você também estava buscando. Isso. Uma pausa rápida, um parênteses. Durante a sua vida, eu percebo que conforme você vai contando, você vai falando sobre o quanto o dinheiro é importante, até abrindo pra gente esses números, né? Que eu imagino que você abra pra sua audiência e tudo mais. Sabe quanto eu... Como é essa sua relação com o dinheiro? Assim, como que você define essa sua relação e até mesmo ao longo da sua vida? Porque desde o início você deixou muito claro que o seu objetivo era o que eu vou ganhar mais dinheiro. Sim. Então,
Como que você lida com essa questão? Como que você constrói os seus planos? Até suas tomadas de decisão estão atreladas a isso? Então, eu desde pequeno sempre gostei muito de carro. Então eu sempre tive a ideia de que, cara, eu queria ter um carro muito foda. Até hoje eu não tenho, mas eu sempre quis ter um carro muito foda. E aí eu sabia que eu tinha que ganhar muito dinheiro, né? Dependendo do carro que eu queria ter. E eu lembro muito claro do meu pai. Eu saía de carro com ele, não era um carro foda, era um carro super normal. E eu ficava falando, olha só esse carro, olha isso, não sei o quê. Ficava olhando os carros, né? Daí ele falou, cara, você reparou que você só gosta de carro caro? Tipo, eu tinha uns 10 anos, eu falei, tá, eu só tô vendo os carros, tipo, me deixa, né? Ele você sabe que você vai ter que trabalhar muito pra comprar um carro desse, né? Daí que caiu minha ficha, eu falei, nossa, custa muito dinheiro, né? Tipo, eu não tinha essa noção, eu só achava que era um carro ali, tipo, muito massa. Então, nossa, realmente tem que ganhar dinheiro? Daí que eu comecei a pensar, putz, eu tenho que ganhar dinheiro, mas, tipo, eu não quero ganhar dinheiro só, sei lá, cara, vou varrer o chão. Se falarem que varrer o chão dá 100 mil reais por mês, eu vou varrer o chão. Não, tipo, pô, quanto tempo eu consigo fazer esse processo ser sustentado, né? Ser saudável? Pouco tempo. E aí eu comecei a buscar coisas que eram sustentáveis, que eu gostava de fazer, eu poderia aprender a gostar e que ao mesmo tempo me dessem uma remuneração boa. E aí eu aprendi a gostar de programação, né? Como eu falei, eu não queria ser programador, a minha vida inteira eu fugi disso. Mas em um determinado momento eu tive que fazer isso e eu poderia ficar me lamentando e achando horrível o que eu faço, ou poderia aprender a gostar e achar interessante o que eu fazia. Não é a paixão da minha vida. Era uma opção viável, dado que seu tio estava ali, podia te dar os caminhos das pedras, né? Exatamente. Então, tipo, em algum momento eu percebi que mais valia eu aprender a gostar do que eu fazia do que tentar encontrar algo que eu sou apaixonado por fazer. Porque, cara, trabalho é trabalho. Na minha visão, trabalho é trabalho. Isso não significa que trabalho tem que ser chato e que tem que ser horrível pra você. Mas trabalho é trabalho. Se fosse divertido, seriam outras coisas. Eu vou filtrar aqui, mas seriam outras coisas. Não seria trabalho. Seria lazer, digamos. Seria um lazer. Mas, e aí eu sempre busquei essas duas coisas, né? Consegui aprender a gostar do que eu fazia ao mesmo tempo que eu era bem pago pra isso. E as duas coisas têm que existir, porque só o salário não é suficiente. E só a felicidade também não é suficiente, porque você não paga a conta com gratidão, né? Você não chega no pão e vê 3 pães, vou pagar com gratidão. Não existe, tem que pagar a conta. Então, e tem que ter as duas coisas, né? E só o salário, você acaba sendo infeliz. Você não aproveita a sua vida, não aproveita a sua família, não curte o que você quer curtir, não compra o seu carro foda, se você ficar só pensando no dinheiro e em guardar dinheiro, em ter dinheiro e fazer dinheiro, né? Então, tipo, a minha relação com o dinheiro foi sempre... eu sempre busquei fazer mais, até quem me segue agora vê que eu tô numa transição de fase, tipo, de dinheiro, assim. Porque eu sempre busquei fazer mais dinheiro, que eu achava que eu precisava ganhar mais para conseguir permitir com que outras coisas acontecessem. E agora eu tô mudando um pouco isso também. Mas aí eu falo sobre isso mais pra frente. Perfeito. Então você tá trabalhando ali na Trinca, certo? Tá ganhando um salário bacana, tá gostando do que você tá fazendo, gosta de trabalhar com as pessoas que você trabalha, né? Acho que é muito legal quando você menciona que por mais que não era a sua primeira opção, não era o seu objetivo, você conseguiu de alguma forma encontrar prazer naquilo que você estava fazendo, sempre na mesma tecnologia, né? Sim. Percebo que é sempre mudando de empresa, mas sempre trabalhando com a mesma tecnologia, até se tornando de certa forma mais especialista nela, né? Quanto tempo você ficou na Trinca? Na Trinca eu fiquei mais 1 ano e pouco. Mas eu não lembro exatamente quantos meses, mas foi isso. Foi tipo 1 ano e pouco. E eu só saí da Trinca porque eu recebi uma proposta para trabalhar para fora. Legal. E chegou. E eu lembro que eu não tava procurando nada para trabalhar para fora. Só que assim, eu sempre tive o inglês. Eu aprendi o inglês porque eu era muito ruim em inglês quando eu era pequeno e eu queria jogar videogame. E tipo, antigamente os jogos eram tudo em inglês, eu não sabia. Daí eu comecei a me interessar por causa disso. Eu fiz Kumon. Meu amigo colocou no Kumon. Quem fez Kumon, não sei se você já fez Kumon. Nossa, que bom. Cara, tipo, o método funciona, tá? Pra não dizer que não funciona. Funciona. Só que é muito maçante tu ter que ficar fazendo bloquinho todos os dias. Eu fechei o Kumon, eu terminei. Olha só. Sim, foi terrível. Mas meu inglês ali deu certo, né? Tipo, eu já tinha um pouco do inglês. Pagou a conta. Eu já tinha o inglês, então meu LinkedIn sempre foi inglês e português. E eu sempre deixei ele atualizado, tava mantendo ali, então sempre chegavam coisas novas pra mim. E aí, em um determinado momento, começou a chegar
proposta para trabalhar para fora. E eu acho que isso foi mais ou menos com uns 4 anos de carreira. E eu percebi que isso foi uma mudança, tipo, foi meio que do nada, assim. Tipo, quando eu comecei a ter mais experiência, começaram a chegar mais vagas internacionais. Mas os seus conteúdos ainda eram em português, majoritariamente. Na verdade, até hoje eu só em português. Eu nunca postei em inglês. Eu só deixei o perfil traduzido. Então, o meu perfil sempre estava traduzido e atualizado. E aí, meio que foi natural esse caminho da minha carreira para começar a receber propostas de fora. Eu comecei a receber propostas e eu não dava muita bola, porque eu tava feliz na trinca, eu trabalhava de casa, eu tava ganhando bem, um cara que só tinha 21 anos de idade, então, tipo, pô, não tinha conta pra pagar, não tinha filho, não tinha carro, não tinha nada, era só limpo pra mim gastar todo mês 9 mil. Então, tipo, tava ótimo pra mim, né, então eu não tava buscando nada. Mas aí começou a chegar as entrevistas, eu fazia as entrevistas, porque, novamente, eu tinha um conteúdo pra produzir, e as pessoas pra passar esse conhecimento. E aí eu comecei a fazer as entrevistas e a minha primeira entrevista foi horrível. Eu gaguejava, eu não conseguia falar direito, eu percebi o quanto meu inglês era travado na parte de comunicação. Não conseguia passar as ideias da forma que eu queria. Aí eu comecei a fazer cursos de comunicação, tem um site chamado Free for Talk, que é um site que você entra para falar com a galera, é tipo um amigo mais organizado, não tem a doideira do amigo. E aí eu entrava lá para conversar e conversava com o pessoal, tipo, descontraía, né? E comecei a melhorar o meu inglês. E aí eu comecei a melhorar nas entrevistas também, né? Tipo, fui avançando. Foi soltando um pouquinho mais, né? Porque é engraçado falar sobre isso. Bacana você falar que o seu inglês já era bom, principalmente no sentido de que você consumia conteúdos através dos jogos, provavelmente a leitura e o seu ouvido eram muito bons, mas se você praticava pouco a questão da fala, dificilmente você conseguiria destravá-la, então você realmente precisava praticar, e aí você foi atrás de formas gratuitas, pelo visto, né, onde você poderia praticar com pessoas que queriam desenvolver sua comunicação também, né? Exatamente. Eu tenho uma ideia de que quando eu vou aprender alguma coisa, eu tenho uma pirâmide de aprendizado. Não é a pirâmide do David, é uma pirâmide de aprendizado. O que eu faço? Eu começo por conteúdos gratuitos ou muito baratos, ou seja, conteúdo do YouTube, conteúdo... alguém que sabe, é meu amigo, eu posso perguntar, coisas que eu posso consumir sem gastar nada, e-books, livros até, sei lá, 20, 30 reais, era isso que eu faço, eu começo por aí. Normalmente essa base já serve para você ter uma noção muito grande das coisas, tem muita coisa na internet, então já serve para você ter uma noção e conseguir caminhar mais para um aprendizado mais aprofundado. Aí depois vem cursos pagos, cursos mais caros, mentorias, enfim, vai afunilando, né? Por isso que eu chamo de pirâmide, vai subindo a questão financeira, os custos, né? Então eu sempre vou buscando essas alternativas gratuitas, normalmente elas servem. Daí foi aí, com isso que eu fiz o inglês, fiz algumas aulas de comunicação também pagas, daí com professores nativos. Acho que fiz 2 ou 3 aulas e foi suficiente para eu conseguir a minha vaga na gringa. Daí veio também através do LinkedIn. Eu fiz foram 3 entrevistas. Foi uma entrevista com a empresa, uma entrevista comportamental, uma entrevista técnica e aí uma entrevista com a empresa lá de fora, que era uma outsourcing. Então eu fiz o primeiro com a outsourcing, depois uma entrevista técnica e depois com a empresa que eu ia ser contratado, terceirizado. Com o cliente. Exatamente, com o cliente. E aí eu passei, consegui o meu primeiro contrato, daí eu já estava PJ há mais um pouco de tempo, daí eu tive que sair do MEI para ir pro ME. Uhum. E aí as coisas mudaram um pouquinho. Você não tinha esse pensamento de trabalhar na gringa até esse momento? Porque você disse que você não estava esperando. Não tinha. Eu estava confortável na trinca, né? Como eu disse, eu estava bem lá. Mas, tipo, chegou uma proposta, era para ganhar... Eu vou contar, que eu também fiz o mesmo jogo da trinca, mas um pouquinho diferente. Mas chegou uma proposta para trabalhar na gringa, o salário era muito mais alto. E aí eu... já estava fazendo as entrevistas, né? Mas sem pretensão de passar ou tentar. E aí nessa eu passei. E aí quando eu passei, tipo, falei, putz, deu, né? Tipo, deu. não tava forçando o processo, sabe? Eu tava, tipo, só vivendo o que estava acontecendo. E lógico, estando preparado para caso aquilo fosse acontecer em algum momento. Porque eu sabia que era um passo lógico na minha carreira. Sair do trabalho que eu tinha aqui no Brasil para conseguir trabalhar para fora do país. Eu sabia que isso era um passo lógico, que as pessoas faziam isso, né? Só não sabia exatamente quando isso ia acontecer. Mas aconteceu naquele momento. E aí eu consegui ir trabalhar para fora, né? Legal.
Então você passa a ter então a sua primeira experiência internacional, você já estava com o inglês mais trabalhado porque você foi intencional para que isso acontecesse. Essa oportunidade não chegou porque você estava indo atrás dela, mas porque provavelmente seu perfil caiu no ATS ali, né? Caiu na busca do... Tava preparado. de alguma forma é o que falam, né? Que a sorte é a oportunidade que aparece e que a pessoa está preparada de certa forma, né? Uhum. E aí você muda de empresa. Conta pra gente um pouco dessa experiência na gringa. O que você viu de diferença? Porque você já trabalhava remoto, foi para trabalhar com a mesma tecnologia, Uhum. foi? Sim. Certo? Outsourcing, você estava trabalhando na Trinca em um produto ou era outsourcing? Não, era uma software house. Era uma software house. Então você foi para um contexto relativamente parecido, Uhum. só que com pessoas de outros países, num outro idioma. O que você realmente sentiu de diferença em relação a esses dois formatos, desses dois contextos? Então, quando eu comecei a trabalhar pra fora, a primeira coisa que eu senti é que eles são mais diretos. Tipo, quando eles vão falar qualquer coisa com você, é sempre com... Não tem tanto enfeite no que eles dizem. É mais direto, é diretão ali, é isso que eu preciso, é isso que tem que ser feito e acabou. E eu vejo que todo mundo é muito interessado em resolver o problema que tá acontecendo. Tipo, uma coisa que eu sentia muito quando eu trabalhava pra cá é que o problema era muito repassado. Então, tipo, às vezes você levava muito tempo para conseguir resolver alguma coisa, porque o problema estava sendo repassado para outras pessoas, ao invés de todo mundo atuar no foco do negócio e resolver aquilo com o mais rápido, com a maior qualidade possível. E lá isso era bem era bem visível, que as pessoas elas se uniam para resolver um problema. Tipo, tá, olha, isso aqui tá acontecendo, o que eu faço? Essa pessoa aqui sabe me ajudar, então traz essa pessoa junto. Não, tipo, fala com aquela pessoa, tipo, não joga. Ela traz a pessoa para perto do negócio. E aí as coisas fluíam muito mais rápido e com muito mais facilidade. Então essa foi a primeira coisa que eu senti. Em termos de cultura, eu não senti tanta diferença, assim, porque como eu trabalho para os Estados Unidos, a cultura deles e a nossa cultura, ela é muito semelhante, lógico. Tem bastante diferença, mas não é algo tão diferente a ponto de ser um empecilho ou de ser algo confuso. Isso. É questão de adaptar um pouquinho ali, né? Principalmente questão de horários, fuso, você começa a prestar atenção nos fusos, nos costumes das pessoas, tudo isso é um pouco diferente aqui do Brasil. Então esse foi o primeiro impacto que eu tive, assim, né? Tipo, como aprender a trabalhar com eles e entender como me comunicar com eles, expressar as minhas ideias e o que eu precisava que fosse feito, né? Uhum. E o que faz esse cliente que você atende? Então, esse cliente ele tem um produto próprio. Daí eu saí da software house, tipo, eu trabalhei em duas software houses, trabalhei no Madeiro, né? O Madeiro não era software house, ele tinha o produto. E aí, novamente, eu voltei para uma empresa que tem um produto próprio. Então, eles têm um sistema, né? Eles vendem esse sistema para várias empresas e esse sistema meio que faz a mesma coisa. Então, a gente tem alguns aplicativos lá e a única coisa que a gente faz é dar manutenção e atualização nesses aplicativos, né? Então, a gente não tem cobrança de cliente externo, a gente não tem esse tipo de coisa. A gente não tem prazo apertado, entrega e tal, e tipo, essas coisas as coisas fluem com mais paixão. Tipo, a gente tá construindo um negócio bom, então a gente não quer só liberar isso de qualquer jeito, a gente tem tempo para dedicar nisso, e não precisa ser tudo acelerado, então isso era muito bom também. Eu nunca trabalhei numa software house nos Estados Unidos, então não sei como que é o ritmo de uma software house lá fora. Eu acredito que deve ser muito semelhante com o da brasileira, mas trabalhar com o produto é muito bom. Então é isso que eles fazem lá, né? Eles têm um produto próprio lá. Uhum. Quando você entrou nessa empresa e teve até uma das etapas que foi falando com o cliente, você foi alocado de forma específica para trabalhar com esse produto? Sim, é que assim, a gente lá tem os times, né? Os times de tecnologia, tem QA, tem web, enfim, mobile. E eu fui para entrar nesse time de mobile. Até então era um cara, tem um cara lá, e eu ia ser o segundo. Então era eu e mais um. E agora já somos em 5. Mas na época só tinha eu e mais um. E aí, inclusive, esses outros dois que entraram, um veio de QA, ele já tinha um pouco de contexto de C#, daí eu ajudei ele a entender um pouco mais do Xamarin, ele trabalha comigo. E o outro também, eles contrataram com contexto de C#, de back-end, daí a gente ensinou ele um pouco mais sobre Xamarin e ele trabalha com a gente. Legal. Então foi basicamente isso. E aí, sim, eu já fui contratado para entrar nesse time de desenvolvedor mobile. A gente não separa por aplicativos, porque a gente tem
três aplicativos que a gente sempre mexe, e aí meio que todo mundo mexe em todos os aplicativos, todo mundo tem contexto de tudo lá, assim. Legal. Então, toda a sua carreira você foi construindo em cima dessa tecnologia e vendo a evolução dela ao longo do tempo também. Essa é a empresa que você está atualmente? Sim, essa é recente, né? Eu tô lá faz 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio você está trabalhando para a gringa, você conseguiu perceber algumas nuances, mas nada tão gritante pelo que você está contando pra gente, né? Sim, eu não tive tanto, não teve algo que era, nossa, muito diferente. Na verdade, teve. Eles são muito flexíveis com o horário. E sinceros com o que eles estão fazendo. Tipo, aqui às vezes você vai cortar o cabelo, você tem que pegar um atestado. E o brasileiro faz isso, você quer fazer alguma coisa, pega um atestado. Lá não, tipo, o cara fala, eu tô saindo aqui que eu vou cortar meu cabelo. Cortar o cabelo? Tu fala isso mesmo? Tu fala que vai cortar o cabelo? Eu tô indo aqui porque não vou participar hoje porque tem uma apresentação da minha filha na escola. Eu fico, nossa, as pessoas realmente falam o que elas vão fazer sem medo de, tipo, ser julgado ou ser, sei lá, tipo, se ferrar por causa disso, sabe? Isso eu achava muito estranho, tipo, você falar a verdade, tipo, que deveria ser normal, né? Tipo, você não precisar mentir do que você tá fazendo, porque todo mundo é ser humano, né? Então, tipo, pô, às vezes você tá em alguma situação ali que você só não vai trabalhar. E você pode falar isso e saber que você não vai ser julgado por isso, é muito bom, né? Lógico, as pessoas não abusam disso lá também, né? Tipo, ninguém vai cortar o cabelo 3 vezes na semana. O cara, eles, tipo, tem muita confiança e por ter essa confiança a gente tem muita liberdade também. Então, isso era o que eu achava mais massa, assim, quando eu fui trabalhar lá, né? Tipo, agora que eu tô aqui, a gente começou mais ou menos 5h30, normalmente eu ainda tô trabalhando nesse horário. Eu falei, cara, eu tô indo num podcast. Eu, não, beleza, ok. Legal. E é isso, tipo, isso é muito massa. Você trabalha com quantas nacionalidades atualmente? Lá eles são todos dos Estados Unidos. Basicamente, só tem eu de fora. Caramba. Eu sou o único brasileiro e o único que trabalha remoto aqui de outro país, né? A maioria das pessoas lá moram próximos ao local. Tem muita gente que é da cidade, é uma cidade bem pequenininha, tem 25 mil habitantes. E lá é bem engraçado porque, tipo, a pessoa faz faculdade e daí as empresas vão na faculdade e contratam a galera da faculdade. Então, tipo, você entra numa faculdade, você já sabe mais ou menos aonde você vai trabalhar. Porque tem as empresas da região. Então, tipo, eles contratam assim. E aí, mas todo mundo é remoto lá. Tipo, todo mundo pode trabalhar remoto, mas quem quiser ir trabalhar na empresa vai. Mas a maioria das pessoas moram ou na região, ou, tipo, próximo, assim, 1 a 2 horas do lugar. E tem gente que mora afastado, né? Tipo, mas a maioria é concentrada. E você acredita que tem algum tipo de diferença em relação a essa galera que pode ir no escritório, talvez um entrosamento maior entre eles, ou até pelo fato de serem dos Estados Unidos? Você, por ser esse único brasileiro e única pessoa de um outro país, você sente algum tipo de diferença? Olha, na verdade, não. Assim, eles fazem os encontros presenciais, né? Mas com o meu time, o meu time, principalmente, todo mundo trabalha remoto, tipo, na parte do time mobile. Por mais que eles sejam de lá e às vezes eles vão aos encontros que tem presencialmente lá, a gente tem uma relação muito boa, mas uma relação também é construída, né? Não adianta você só querer que o outro te abrace e você não abraçar a outra pessoa e não se fazer querido, né? Então, tipo, acho que tem muito disso. E às vezes a gente que não tem o inglês como uma língua nativa, a gente não sabe quebrar o gelo. Igual aqui no Brasil, pô, tu vai ali, conversa e tal, a pessoa dá uma risada. Como que a gente faz graça em inglês? Você pode acabar falando alguma coisa que não deveria. Tipo, é difícil tu fazer, tipo, ter aquele contrato, aquela quebra de gelo inicial, né? Então, tipo, às vezes é isso que eu sinto que as pessoas têm um pouco de dificuldade. E aí depois que você consegue desenvolver um pouco mais isso, principalmente participando desses fóruns em inglês que as pessoas só falam porcaria, você consegue, tipo, desenvolver um pouco mais eles chamam, acho que de ship talk ou shit talk, alguma coisa assim, que é tipo essa conversa furada que a gente faz, assim. Então, isso ajuda bastante a quebrar um pouco do gelo. Mas tipo, preconceito, eu nunca sofri preconceito por causa disso. As pessoas têm muita curiosidade também. Isso eu vejo que é interessante, eles têm muita curiosidade sobre o Brasil. Legal. E por que você acha que eles tomaram essa decisão? Porque é bem interessante, estou perguntando sobre isso porque é realmente uma curiosidade para mim. Na maioria das vezes que eu já tive a oportunidade de entrevistar pessoas que estavam trabalhando remotamente, o cenário que elas encontravam era um time extremamente diverso, né? Estou trabalhando para os Estados Unidos, mas eu tenho pessoas, trabalho com gente da Índia, gente da Alemanha, gente dos Estados Unidos, gente de outros lugares. Mas por que você acredita que essa empresa tomou essa decisão de contratar um brasileiro? E eu já gostaria de ouvir a sua opinião também a respeito
desse mercado do remoto, né? Desse timing que nós estamos vivendo, onde a gente vê muitos brasileiros, de fato, assumindo essa posição de buscar uma vaga na gringa e de conseguirem, né? Tem muita gente indo trabalhar remotamente e muita gente também indo para fora do país, né? Então essas oportunidades parece que elas estão mais abertas pós-pandemia, né? Essa questão das empresas estarem mais propícias, talvez mais estruturadas para o remoto. E nesse caso, como você falou, uma empresa que talvez num primeiro momento ela ficava focada nas pessoas daquela cidade, das universidades. Mas em algum momento elas tomaram uma decisão, vou trazer uma pessoa brasileira. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que nessa empresa especificamente foi um teste. Sim. Eu sou o único brasileiro, mas tem outras 2 pessoas que são de fora, que são da mesma empresa que eu trabalho, mas eles são, eu acho que um é da Colômbia e o outro é da Espanha, se eu não me engano. São outras pessoas, são outras nacionalidades, mas somos nós 3 que são de fora, né? Os outros não são tanto. Mas eu percebo que essa empresa também, ela tem uma noção de inclusão também bem grande, porque por mais que as pessoas não trabalhem de outros países, você percebe que tem muita gente diferente lá. Tipo, tem um cara que é da China, que ele foi morar lá nos Estados Unidos, e aí ele trabalha nessa empresa. O cara que trabalha comigo, ele é da Nigéria, e aí ele morava na Nigéria, e ele foi pra lá e trabalha nessa empresa. Então, tipo, eles pegam muitas pessoas de fora, assim, e diferentes, então elas têm essa parte de inclusão muito, muito forte. Eu sinto muito isso também. E, tipo, eles falam lá que eles são uma grande família, e realmente eu sinto que eles são mesmo uma grande... Tipo, é a primeira empresa que eu vejo que isso não é bullshit, sabe? De cultura forçada. Tipo, eles são realmente muito, muito unidos, assim, né? E, tipo, você tem contato com a CEO, que é uma mulher, ela abre a vida dela com a gente, tipo, a gente sempre tem uma reunião uma vez no mês com ela, e com as filhas dela, e com todo mundo, enfim, e é muito massa. E eu acho que por ser uma cidade pequena, a noção deles de acolhimento é muito diferente. Tipo, lá as pessoas são muito conectadas, né? Pô, uma cidade de 25 mil habitantes, todo mundo se conhece, basicamente. Então eles são muito conectados, assim. E é uma cidade pequena que tem uma empresa que fornece serviço para basicamente os Estados Unidos inteiro. Então eles têm essa noção de acolher o que é diferente muito grande, e ser essa grande família, digamos assim. Então acho que isso contribui muito para eles testarem com pessoas trabalhando de fora remotamente, né? Tipo, e se a gente testar como é que é pegar uma pessoa de fora? Lógico, além disso, tem também a questão financeira, né? Nenhuma empresa é boazinha. As empresas têm que ter lucro também. Então, tipo, quando as empresas contratam alguém de outro país, elas sabem que elas podem pagar menos, dependendo da moeda. E é o que acontece. Eu tenho certeza que os meus colegas ganham mais do que eu lá dentro, porque eu sou brasileiro e tenho uma moeda que é desvalorizada aqui de acordo com o dólar, né? Então, eles aproveitam dessa situação para conseguir contratar um bom profissional e, ao mesmo tempo, pagar um pouco menos, gastar menos, digamos assim. Sim. E eu acho que para eles tá dando certo. Já faz 1 ano e meio que eu tô lá. Tem as outras pessoas que estão também antes de mim. Eu acho que, se não me engano, já estão há uns 2 e 3 anos. São 2 pessoas que eu acho que são 2, 3 anos. Então, é isso. É isso aí. É um momento onde as empresas estão mais dispostas a testar e elas veem benefícios, né? Como você falou, por exemplo, financeiros, de conseguir pagar menos e ter um profissional altamente qualificado. Exatamente. E assim, eu entrei lá para fazer... Como eu trabalho com o Xamarin, agora o Xamarin morreu, entre aspas, e ele tá se tornando o .NET MAUI, né? Basicamente é a mesma coisa, eu preciso falar isso. É a mesma coisa, só mudou o nome. Todo mundo fala, o Xamarin morreu, o que você vai fazer? Cara, é a mesma coisa. Só mudou o nome. Beleza, eles refizeram um monte de coisa, mas cara, é a mesma coisa. Você sabe Xamarin, você sabe .NET MAUI. Então, eles me contrataram para fazer essa migração, né? Dos aplicativos de .NET MAUI de Xamarin para .NET MAUI. E tem muito essa diferença de contrato, né? Tem contratos que são long term, que eles falam, longo prazo, e contratos de curto prazo, que são até 6 meses, e o meu contrato era um contrato de 1 ano. E aí que eles iam, tipo, ver se renovava e tal, e isso é muito comum lá fora. Tipo, a gente, quando vem pra cá, vê isso lá de fora, a gente fica inseguro, né? Porque aqui não tem, aqui é CLT, pô, me demitiu os 3 meses ali de seguro-desemprego e é nóis. Lá não, lá é tipo, cara, contratinho, tempo fixo e renovação se eles quiserem. E encerra quando eles quiserem. É assim, tipo, contrato lá, né? Mas aí, tipo, eu continuei, tem muita manutenção para dar nos aplicativos, muita atualização, então, tipo, eu continuo lá, e hoje em dia vem muito, muito contrato assim também, tipo, para fazer essas migrações. Então, acho que isso também me ajudou bastante a ter esse destaque com o Xamarin, por ter insistido no Xamarin até ele
chegar nessa fase que agora tá dando boa. Que legal. E por que você acha que você tomou essa decisão de insistir no Xamarin, mesmo quando talvez todo o ecossistema ou as comunidades estavam olhando para outras tecnologias que talvez estavam mais em alta, que talvez tinham mais oportunidades? Porque aí é que tá. Você falou uma palavra muito importante, oportunidade. A maioria das pessoas que entra na área hoje em dia enxerga a programação só como uma oportunidade. E oportunidade, elas não duram muito tempo. Elas não são coisas que duram 5 anos. Oportunidades, elas duram um momento. E se programação fosse oportunidade, ela não existiria há muito tempo, né? Há centenas de anos já. Você pegar lá desde, né? Então, tipo, quando as pessoas encaram a programação como uma oportunidade, elas tendem a buscar o melhor momento para elas poderem surfar a crista da onda. E normalmente, quando elas querem surfar a crista, elas já estão para trás. E vendo isso e olhando para as pessoas fazendo esse tipo de coisa, e algumas até tendo um sucesso momentâneo e depois se lascando, se quebrando, eu pensei que, na verdade, eu não tinha que olhar para a programação como uma oportunidade. E eu até ficava tentado a mudar muitas vezes de, vou aprender React. Pô, React é o que tá dando. Native aqui, né? Pô, é isso que tá bombando, vou para React. Esse pensamento era muito tentador em diversos momentos. Mas eu sabia que, tipo, cara, programação não é uma oportunidade, é uma carreira. Se eu tiver um bom tempo de experiência em algo, eu vou ser muito valorizado por saber muito daquilo. Então, eu decidia permanecer nessa tecnologia por esse motivo, sendo um dos motivos mais fortes, mas porque também o Xamarin, ele tem como base todo o ecossistema .NET, que é muito forte. Então, eu sabia que, deu ruim no Xamarin, vou ter que mudar, eu tenho todo o ecossistema .NET como opção. Toda a parte de C# tá ao meu dispor. Então, eu não estou perdido sem base nenhuma. Eu tenho algo muito robusto para me apoiar caso o navio afunde, né? Digamos assim. Então, isso me deixava muito tranquilo, né? Lógico, é tudo uma aposta. Eu podia estar errado. Podia me lascar. O Xamarin acabou, agora tu vai ter que mudar. E eu ia me adaptar, assim como eu fiz quando eu saí de medicina para ir para programação, que eu estava no fundo do poço, consegui sair daquilo ali e ver um pouco de esperança. Eu tinha esse exemplo. Então, eu sabia que, se acontecesse de novo, ia ser um saco, mas eu ia dar certo em alguma outra coisa também, né? Então, meio que foi isso que me fez só continuar. E eu sempre estava empregado, né? Nunca fiquei desempregado. Então, isso é um fator muito bom, né? E tem essa questão de você estar sempre fazendo os processos seletivos, mesmo que com uma motivação focada na sua audiência, de conseguir continuar passando para eles, às vezes até as diferenças de um ano para o outro, do que o mercado está buscando e tudo mais. Mas, de certa forma, você tem uma segurança, certo? Por se expor, as vagas continuam chegando para você, por exemplo. Também, né? Eu não fazia só pela audiência, né? Lógico, eu não ia ficar fazendo entrevista só para passar. Era uma junção de fatores favoráveis ao meu favor. Eu conseguia ajudar as pessoas ao mesmo tempo que eu explorava como que o mercado tava. E eu sentia que o mercado de Xamarin tava bom. Podia não ser igual ao React, que os caras recebiam 5 vagas por dia e ignoravam. Isso aqui deixa pra lá. Não era assim com o Xamarin. Era 2 na semana, vai lá, mais ou menos. Mas era alguma coisa, tava sempre pingando algumas vagas ali. Então isso me deixava tranquilo, né? Tinha pontos de apoio, assim, pra continuar com aquilo. Excelente. Agora que a gente conseguiu traçar a linha do tempo da sua trajetória e ver muitos aprendizados, muitas coisas legais que você foi identificando ao longo do tempo, vamos entender um pouco mais sobre como que você enxerga o futuro. Você está numa tecnologia, como você falou, que você fez uma aposta e que hoje ela te deixa mais seguro, porque você é basicamente especialista nessa tecnologia e tem empresas precisando fazer essa transição das tecnologias. Você é uma pessoa que cria conteúdo, que está crescendo, continua crescendo nas redes sociais, mesmo que tendo mudado, às vezes, o formato de conteúdo, as linhas editoriais, etc. O que você pensa para o seu futuro? Você é uma pessoa que faz planejamentos a longo prazo? Qual o momento que você está vivendo? Depois de 6 anos de carreira, depois de ter decidido que você continuaria na área de tecnologia ao invés de biomedicina? Qual é o momento que o Binhara está vivendo agora? Uma coisa que eu aprendi nesses 6 anos já fazendo o que eu faço é que se você planejar algo que não depende de você, é muito provável que isso não aconteça. Então, se eu disser que daqui 5 anos eu vou estar trabalhando com Xamarin, eu vou estar mentindo. Porque eu não sei o que vai acontecer com isso e eu estou fazendo planos na esperança de que aquilo permaneça uma constante. Mas isso não é verdade. Então, eu sempre tento planejar o que eu estou fazendo
de acordo com o que eu posso tomar como ação que parta só de mim e não dependa de coisas ao meu redor. Se você, é aquilo, você está dependendo da sorte. Não dependa da sorte, né? Dependa só daquilo que você pode ter como ação. E então o que eu sempre faço e sempre fiz desde o começo da minha carreira é sempre estar estudando, sempre estar fazendo projetos, sempre estar me atualizando e buscando formas de melhorar tanto na minha carreira quanto atender às minhas vontades, ter mais tempo com as pessoas que eu amo, ter mais tempo para fazer as coisas que eu gosto, que é lutar, que é treinar, ter mais tempo para fazer esse tipo de coisa e ganhar mais dinheiro, lógico, né? Então, tipo, isso também tem um foco. E como eu disse, eu sempre busco fazer coisas que que dependem só de mim. Então, nesse momento, eu foco muito em criar os meus próprios aplicativos, não construir uma software house ou coisa do tipo, mas buscar uma renda além de ser um funcionário, né? Não só sendo um funcionário, um pedreiro de software, um pedreiro digital, meu amigo me chama de pedreiro digital. Não só sendo um pedreiro digital, mas construindo coisas que vão me dar uma base além do pedreiro digital que eu sou. Então, tipo, o meu objetivo tá nisso, né? Focar nessa área, tipo, estudar, aprender o que eu preciso para construir essas fontes de renda sem ser o pedreiro digital. Legal, então essa veia empreendedora, de certa forma, existe dentro de você. Quando que isso surgiu? Desde sempre, né? Eu sabia que, desde pequeno, meu pai foi empreendedor, ele tinha marca de roupa, vende carro também, minha madrasta, a mãe dos meus irmãos, né? Ela também sempre foi empreendedora, eu sempre vi que, tipo, cara, você tem toda a parte do ônus de ser um empreendedor, e que às vezes é muito difícil, mas você também tem toda a parte boa de ser um empreendedor, que muitas vezes as pessoas não falam, né? Só reclamam de tá difícil, não sei o que, no momento, mas tem a parte boa também. E eu sempre tentei levar esse tipo de cenário da melhor forma possível para mim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu tenho que lidar com isso com mais cuidado, senão eu me arrebento. Então, eu não sou aquela pessoa que passa 40 horas trabalhando no dia e tipo, vira a noite trabalhando. Eu sou uma pessoa que tenta fazer tudo com mais calma, o máximo de tempo possível. Tem momentos que a gente precisa dar mais gás, e isso é natural, mas eu sempre tento ter mais equilíbrio para fazer as coisas que eu quero. E eu vejo que, tipo, o empreendedorismo é um caminho lógico pro que eu tô fazendo, né? Você chega num momento na área de tecnologia que você tem um teto, sendo pedreiro digital. Tem um teto. E aí, se você quer passar disso, você tem que buscar alternativas não tão lógicas, né? E é isso que eu tô fazendo nesse momento. Ainda não sei exatamente o que eu vou fazer. Eu foco no que eu posso fazer, que é estudar e construir os meus produtos. Legal, então em paralelo à sua carreira como pedreiro de carro, como dev, você começou a construir os seus aplicativos. Foi a sua primeira experiência empreendendo ou você teve experiências anteriores a isso? Eu já tentei fazer muita coisa. Eu vendia cookies quando eu tava no cursinho para pagar meu ônibus e minha alimentação. Levava os cookies e deixava vendendo lá no cursinho. Vendia também no caminho. Enfim, fazia isso. E, junto com isso também tinha toda a parte de produção de conteúdo, né? Até porque o seu influenciador favorito não faz isso porque ele ama, ele faz isso porque ele ganha dinheiro. Você conseguiu remunerar, realmente fazer isso se tornar uma fonte de receita para você? Sim. Não supera a programação, né? A programação ainda é a minha fonte de renda maior, mas é uma fonte de renda que é uma fonte de renda. Tipo, não dá pra negar, né? Tipo, eu vejo muita gente falando, tipo, se tu ganha tanto dinheiro sendo isso, por que você faz isso então? Porque, cara, você não exclui as coisas. Tipo, esse pensamento de, não, só vou fazer isso porque isso aqui dá muito dinheiro, é errado. Tipo, você tem que apostar em outras coisas que... Você tem que ter um sonho, né? E, tipo, tem que alimentar aquilo. Por mais que aquilo não seja tão fervoroso quanto a sua renda principal. E então, sim, tipo, eu sempre busquei formas de fazer mais renda, não só com a programação. Com produção de conteúdo foi o que deu certo, né? Você faz o quê? Publi? Se você vende alguma coisa? Também faço publicidade. Atualmente eu tenho alguns patrocinadores, eu ganho café todo mês. Isso aí é incrível. Eu tenho a academia, me patrocina também. A plataforma para receber dinheiro de fora do país, a High Globe, ela me patrocina também.
Então, tipo, tem a renda lá de publicidade, tem a renda dos cursos que eu vendo também, atualmente eu falo sobre LinkedIn, então, tipo, o pessoal me procura sobre isso é uma renda também. Eu tenho as minhas newsletters, que eu escrevo toda semana, e aí o pessoal também assina as newsletters. Monetização eu não me preocupo muito, é um negócio que eu não tiro grana disso, tipo, não tiro grana de monetização, nem de TikTok, nem de YouTube, nem de nada desse tipo. E é basicamente isso, assim, tipo, as rendas do meio digital, né? E todas essas rendas do digital ainda não superam a minha renda da programação. Mas é um caminho que você recomenda para a galera que está nos assistindo, que está construindo a sua carreira na área de desenvolvimento, que entende que, por exemplo, um LinkedIn ele é útil para que você possa conquistar uma visibilidade, que possa construir uma marca que posteriormente pode trazer benefícios relacionados a vagas, por exemplo. Mas você recomenda isso para as pessoas pensando em quem começaria hoje, não em quem começou quando você começou, né, alguns anos atrás. Hoje ainda é um caminho viável na sua visão criar conteúdo, compartilhar conhecimento e tudo mais e monetizar através disso? Eu acho que se você quer fazer isso, é muito bom, né? Tipo, você não precisa ser obrigado a fazer isso. Tipo, não quero que quem estiver assistindo olhe e pense, putz, nossa, eu tenho que ser influencer. Não, nada a ver. Tipo, tu é influencer se você quiser, se você sentir vontade em fazer esse tipo de coisa. Não é necessário. Mas tem alguns maus que são necessários. Tipo, hoje em dia eu acredito que o seu LinkedIn tem que estar atualizado. Porque senão, como que as pessoas vão chegar até você? Eu vejo muita gente falando que só dá certo quem tem QI, né? Que tem quem indique. Mas isso não é verdade. Tipo, eu nunca tive alguém para ficar me indicando. Todas as empresas que eu entrei não foi por indicação, foi por causa do LinkedIn. E porque eu estava me autopromovendo. E uma coisa que eu falo para as pessoas, inclusive, é que se você não falar bem de você, ninguém vai. Tipo, raramente você vai chegar para alguém e você vai ouvir a pessoa falando, nossa, você viu fulano? Fulano é muito legal, nossa. Raramente isso acontece, é mais por cordialidade muitas vezes, mas a tendência das pessoas é falar mal de outras pessoas, é por isso que Choquei existe, né? É por isso que ela dá certo. Então, cara, se você não fala bem de você mesmo, quem vai falar? Então fale bem de você, faça uma autopromoção sua. Então, se você conseguir ser visto e mostrar para o mundo que você tem certas habilidades, isso te ajuda, mais do que alguém para te indicar. Muitas vezes, você é a única pessoa que está ali para se salvar, você mesmo tem que puxar a sua mão do abismo. Então, tipo, se mostre pro mundo, né? Não fique escondido numa toca. Você pode até estar escondido, mas na internet você pode estar visível para outras pessoas. Legal. Uma dica de LinkedIn, que você possa compartilhar aí com a gente. Uma trick que realmente o pessoal pode colocar em prática. Fazer publicação. Cara, não adianta. Tipo, 90% das pessoas me pedem, Biara, analisa o meu LinkedIn. Cara, muita gente tem um LinkedIn perfeito. Dela, eu só não comecei a fazer publicação ainda. Cara, tipo, o LinkedIn é uma rede social, você tem que postar. Se você não postar, você pode ter, cara, leite condensado no seu perfil ali, que ninguém vai vir olhar o seu perfil, ninguém sabe que você existe. Então, tipo, faça publicações. Às vezes você pode ter até um perfil ruim, um perfil feio, não estético, digamos assim. Eu sou terrível com design. Então, tipo, a minha capa do perfil do LinkedIn é um universo. Então, tipo, você pode ter um perfil até meio ruinzinho que se você não estiver gerando tráfego para aquele lugar, ninguém vai saber que você está ali. Você tem que fazer com que as pessoas te vejam, né? Excelente. Ótima dica, né? Justamente para que as pessoas consigam... E uma coisa que eu acho que é legal complementar, e você pode falar a partir da sua experiência, é a questão das expectativas, né? Muita gente começa nas redes sociais com uma expectativa de que ela vai explodir, de que ela vai viralizar, de que os posts dela vão ter, tipo... sei lá quantos likes, e muitas vezes ela vai começar pequenininho, talvez vai ficar pequenininho, com pouco alcance durante muito tempo. Na verdade, cada rede social tem o seu jeito de se comunicar, né? Tipo, LinkedIn é uma coisa, Instagram é outra coisa, TikTok é outra coisa, YouTube é outra coisa. E toda rede social tem um jeito de você falar que vai fazer com que você atraia mais pessoas. Não só atraia mais pessoas, porque não é só o foco atrair mais pessoas, mas converter isso naquilo que você quer, seja vendas, seja entrevista, seja monetização, enfim, depende do seu objetivo. Normalmente no LinkedIn você está procurando um emprego, mas você não tem que procurar um emprego no LinkedIn. Você tem que fazer com que as pessoas entrem em contato com você e queiram te contratar. Como que você faz para fazer isso? Como que você faz com que as pessoas vejam o que você está fazendo e queiram entrar em contato com você? Quando você responder essa pergunta para si mesmo, aí você vai saber como fazer essas publicações e como interagir com a rede social. E aí você vai adaptando, analisando e, enfim,
melhorando com o tempo. Muito bom, muito bom. Muitos aprendizados. Adriano, muito obrigada pela sua participação. Quer deixar um último recado para a galera, suas redes, para as pessoas poderem te acompanhar, continuar te acompanhando, vendo seus próximos passos, né? Suas próximas empreitadas, seus próximos desafios, também ter acesso a tudo aquilo que você oferece? Bom, se você quer me seguir, se você ainda não me segue, todas as minhas redes sociais são Binhara, TikTok, Instagram, só no LinkedIn, que é Adriano Deluca. Eu tô sempre postando lá, eu posto um conteúdo sobre rotina, programação, motivação, às vezes eu dou uns puxão de orelha também que é necessário. E eu acho que assim, só perde quem desiste. Se você nunca desistir, não tem como você perder, né? Não tem como você fracassar. Então isso é uma coisa que eu levo pra minha vida. Se você nunca desistir, você nunca vai fracassar. E se apeguem a Deus também, que Ele faz milagres na sua vida. Muito bom, muito bom. Então não deixe de acompanhar o Binhara, né? Se você gostou desse conteúdo, de conhecer a história do Binhara por trás, né, de tantos rótulos, de tantas visualizações, de tanto alcance. Conhecer um pouquinho mais dessas minúcias dos aprendizados, dos perrengues também, né? Das humilhações que aconteceram no meio do caminho, como essas entrevistas que ele comentou com a gente. Muito obrigada por abrir o seu coração, compartilhar aqui com a gente um pouco da sua história, por ter aceitado esse convite também. E você que chegou até aqui, eu tenho certeza que alguma coisa você conseguiu trazer para a sua história, para a sua trajetória. E mais do que simplesmente assistir um podcast, como o Binhara deixou muito claro aqui durante todo o podcast, a gente precisa de ação, de atitudes. Então, identifica o que você mais gostou, o que mais te deixou talvez desconfortável dentro de tudo aquilo que foi falado, anota e coloca em ação. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ó, já é uma ação muito importante, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações para receber todas as informações a respeito dos próximos episódios. Deixa o seu like para que a plataforma possa entregar para mais pessoas. Compartilha com aquela pessoa que precisa conhecer a história, que talvez já tenha visto o Binhara por aí, ou que talvez tenha curiosidade de saber qual é a sua trajetória, como ele chegou onde ele chegou, e também quais os próximos passos que ele fará ou que ele deseja fazer na sua trajetória. E a gente se vê, então, na próxima.